emocional, porque o mundo de Ésquilo é o mundo da falta de saída humana. Quer dizer, o mundo de Ésquilo é aquele mundo em que as personagens estão sujeitas a forças e pressões extraordinárias que elas não controlam e das quais elas não conseguem se livrar de modo nenhum. É mais ou menos o conceito da Ilíada, né? A tragédia nasceu na Ilíada. A grande Ilíada de Homero é a origem da tragédia. A ideia de que façamos o que façamos, os deuses mandam na nossa vida e nós estamos subordinados a eles, então fazemos tudo o que eles querem, por mais que nós nos esforcemos para fazer o contrário. Esse é o sentido da tragédia de Ésquilo, que nós vamos entender hoje aqui. Quando você passa para Sófocles, né? Então aí Aristóteles, na Poética, dizia assim: Sófocles, esses três se conheceram, viu? Eles viveram um tempo juntos, assim. Pequeno, mas tiveram um tempo contemporâneo. E como eles participavam dos mesmos festivais de teatro, conheceram-se pessoalmente com toda certeza, não tem a menor dúvida disso. E Sófocles, que é o segundo, diz assim dele, Aristóteles, que Sófocles diz como as pessoas deviam ser. Então, o Ésquilo, primeiro, ele nos diz como as pessoas têm de ser, mas no sentido involuntário da palavra. Quer dizer, aquilo que acontece com a humanidade de uma maneira implacável. Ésquilo já estabelece, digamos, o exercício da liberdade humana, mas uma liberdade humana dentro de uma escolha que se torna a única possível, que é a escolha da vida honrada, da vida nobre, enfim, o que for. Mas esse é o segundo, o Ésquilo. Sófocles, o segundo, né? Sófocles é o sujeito que já tem uma ideia de que há uma possibilidade de ser diferente do que Ésquilo acha que é. E termina então com Eurípides, diz Aristóteles na Poética. Eurípides acha que Aristóteles acha que Eurípides diz como o homem é na prática. Então você, quando começa a estudar essas peças todas aí, das 33 peças deve ter umas 25 traduções brasileiras. Algumas têm várias traduções. E as outras 10 que faltam aí para completar as 33 têm traduções portuguesas. No Brasil não há tradução de toda a obra. Então você, para poder ler tudo em português, você vai ter que fazer um pouco de coleta aí nas bibliotecas, aí, enfim, nos sebos, enfim. Não será uma obra, não tem um livro pronto lá, que é o mínimo que se podia imaginar, né? Que houvesse lá um livro que você compraria com 100% das tragédias. Essa providência editorial vai ter que esperar mais uns 5.000 anos. Talvez a EA consiga, de repente a EA, né, resolve cooperar com isso, né? Porque é inacreditável que não tenham livros, assim, todas as tragédias gregas. Você tem que comprar por pedacinhos, assim, tudo picadinho. Quando você começa a ler todas, né, é uma experiência maravilhosa ler todas, você vai aos poucos aprendendo que há uma mudança que vai acontecendo ao longo, digamos, desta sequência cronológica das tragédias, que vai de uma implacabilidade do destino, o homem como sujeito ao destino implacável, até em Eurípides. Você encontra situações de malcriações inacreditáveis, quer dizer, o ser humano rebelando-se contra os deuses com toda a desfaçatez, né? Você encontra lá personagens fazendo invectivas, fazendo discursos contra os deuses, mandando os deuses botarem-se no seu lugar, coisas do gênero, coisa que em Ésquilo e em Sófocles são impossíveis. Não dá para você imaginar. No entanto, o que foi vendo aí foi uma espécie de desgaste, não é? Diz o Nietzsche, naquela sua famosa obra chamada O Nascimento da Tragédia, que foi a filosofia que matou o teatro. Porque na medida em que a filosofia passou a racionalizar os problemas da condição humana, filosofia é só de Sócrates, né, para frente, né? Aí não tinha mais sentido para você fazer encenações sobre a condição humana, e a filosofia passou a executar essa função de tentar explicar a condição humana, coisa que o teatro faria antes, porque o teatro antes do Sócrates era um teatro, não é? A filosofia de Sócrates não era uma filosofia ontológica,
digamos assim. Ela não estava interessada em discutir o que era a condição humana, coisas desse gênero, com exceção de Parmênides, que havia ali já alguma coisa, e os outros filósofos anteriores, você tinha uma discussão sobre a natureza da natureza, sobre como era, do que eram feitas as coisas que nos rodeavam. Quando a filosofia passa a debater o que é a existência humana, se acontece isso com Sócrates, é que o teatro vai ficando, então, digamos, em segundo plano, e durante todo o teatro grego não há mais do que 3 autores notáveis, que são esses 3, que são Ésquilo, Sófocles e Eurípides nessa sequência. Há um 4º autor que veio para o mundo moderno, chamado Aristófanes, que é um cômico. E os cômicos, o qual Aristófanes é um Molière da sua época, digamos assim. É um sujeito que acha que ridendo castigat mores. É um sujeito que acha que a obra teatral é para fazer crítica social. Então ele faz barbaridades, né? Bota lá, ridiculariza Sócrates, ridiculariza Eurípides e Ésquilo, não ridiculariza Sófocles, porque na peça As Rãs, porque Sófocles era uma espécie de bem-amado, todo mundo gostava dele, ninguém ousava falar mal de Sófocles, enquanto os outros 2 eram cascas grossas e dificílimos de temperamento, não é? O primeiro, por exemplo, teria escrito na sua própria tumba, né, deixado o seu próprio epitáfio, dizendo que ele tinha sido soldado e não teatrólogo, quer dizer, ele não tinha orgulho de ser teatrólogo. E o terceiro era irracível ao extremo. E por um certo paradoxo, o terceiro é que produziu as figuras femininas mais notáveis, embora tivesse fama de misógino. Não é? Mas ele produziu Alcesto, produziu Medeia, produziu uma quantidade, Helena, produziu Andrômaca, produziu as figuras femininas mais notáveis, apesar de que é esse terceiro, Eurípides, que tem a maior quantidade de peças que sobraram para o mundo moderno. O primeiro deles, que é o nosso escritor de hoje, né, escreveu 6 peças só, quer dizer, escreveu várias, 80, 90, mas sobraram essas 6 para o mundo contemporâneo. Existem muitas peças de que se tem fragmentos, é preciso também que se saiba isso, mas são fragmentos tão pequenos e tão inconsistentes que não chegam a poder representar uma obra inteira. Não é? Como regra geral, nos festivais de Dionísio, que era onde, quando eram apresentadas as peças, eram apresentadas uma vez por ano apenas, em Atenas. Então, havia lá um festival em que concorriam os escritores com 4 peças, obrigatoriamente. 3 peças precisavam ser trágicas e uma peça era satírica. E essas 4 peças, então, eram apresentadas, e as 3 primeiras, às vezes, tinham, digamos, uma conotação de trilogia. Pareciam estar implicadas umas nas outras. A única trilogia que sobrou foi a Oresteia, que, aliás, está no nosso programa de cena, no próximo encontro, né? Apenas a terceira peça. Não, no próximo ano. Não, nesse ano não. Não, tá. esse ano. Então, a Oresteia foi a única trilogia que sobrou do mundo grego, a única completa, porque essa daqui, por exemplo, a peça de hoje, Prometeu Acorrentado, essa que nós temos hoje aqui, que sobrou, teria tido uma que a antecedeu e uma que a procedeu. Haviam 3 peças, portanto, numa trilogia perfeita, uma que lidava com os acontecimentos anteriores aos acontecimentos narrados aqui no Prometeu Acorrentado, que vocês verão que é quando então Prometeu é preso, né? Preso e castigado por Zeus. E havia uma terceira peça em que Prometeu, então, finalmente fica em paz com Zeus, eles se reconciliam. Então, havia 3 peças, não é? As 3 peças, as 2 das pontas sumiram. Existem apenas fragmentos muito pequenos. Talvez um dia a gente dá uma sorte e a gente consegue aí que algum desses médiuns espíritas, né, em vez de ficarem fazendo o que fazem, conseguissem contar para nós, né, que essas peças que faltaram aí, não é? Bom, então essa é, em princípio, a introdução. Vocês devem ter recebido aí um documento com uma certa cronologia do teatro grego, deve estar aí no material de vocês. Por favor, confiram. Para quem quiser dados mais lá no fim, dados
Tem aí, né? A cronologia do teatro grego. Essa cronologia ajuda a entender mais ou menos como as coisas foram se passando em termos de datas relativas, né, entre os diversos autores. Essa peça que nós vamos ver hoje aqui é de todas as peças gregas a mais traduzida no Brasil. Temos até aí uma tradução de Dom Pedro II. Não é? Então não é pouca coisa, né? E estamos aguardando ansiosamente a tradução do atual governante. Talvez, vamos ver se não é isso? O que é que poderia acontecer? Eu sempre gosto de ler esse primeiro pedacinho aqui, não é? Essas datas, obviamente, são sempre, digamos, supostas, porque por isso está meio sem documento, né? O mais antigo autor clássico grego, embora tenha um anterior a ele, chamado Thespis, que era muito mais ator do que autor, mas não há nenhuma chance de ter havido um grande autor teatral grego que sumiu. Não tem. Porque nós teríamos desconfiança disso pela quantidade de comentários que teriam sido feitos a respeito disso. Não há. Sabemos apenas que subiram 200 peças, que já é um prejuízo suficiente. Né? Agora, autor extraordinário não tem. Tá? Tem um outro aí que você de vez em quando encontra. No diálogo, o banquete de Platão, há lá um autor que o banquete é feito em homenagem a um autor que acabava de ganhar o primeiro prêmio do Festival de Dionísio. Essa é o pretexto para que aqueles comensais, né, reúnam-se no banquete e discutam então o amor. O banquete é o diálogo que discute o amor. Mas continuando, né? O mais antigo autor clássico grego, Ésquilo, de acordo com alguns estudiosos, teria sido o próprio inventor do gênero na forma em que se consagrou. Havia o Thespis antes, que antes você não tinha. O teatro grego foi evoluindo, né? No começo não tinha ator nenhum, tinha só um coro que falava. Depois apareceu um ator com Thespis, depois 2 atores ou 3, e foi indo até chegar numa forma que nunca será igual ao do teatro moderno, porque o teatro grego nunca teve a forma do teatro moderno, baseado, digamos assim, no palco italiano, o teatro interno, né? O teatro moderno é feito internamente no palco de estilo italiano, né? Em que você tem, então, uma série de procedimentos muito mais ricos do que era possível no teatro grego. O teatro grego era a natureza pobre. Ele não tinha cenário, não tinha coreografia, ele não tinha a música, às vezes tinha, às vezes não tinha. Os atores eram todos homens. Aliás, essa tradição manteve-se durante quase todo o tempo. No tempo de Shakespeare também, os atores eram todos homens. É só no teatro francês de Molière que as mulheres passaram a ser atrizes, embora houvesse mulheres no teatro romano, mas é só no teatro romano da sua, digamos, facção mais licenciosa, digamos assim, que se confundia com o que nós chamaremos hoje de teatro de rebolado, qualquer coisa assim. Naquelas peças licenciosas havia mulheres, mas eram mulheres, digamos assim, de reputação duvidosa, não eram atrizes no sentido moderno da palavra. Não é? E a mulher só passa a ser atriz, digamos, normalmente a partir do século XVII. Depois que Shakespeare morre. Né? Shakespeare morre 7 anos depois, ou seja, depois nasce mulher, e a partir daí, na França, não, na Inglaterra, que começa a haver a incorporação da atriz ao teatro. Mas no teatro grego não havia atrizes, havia homens, todos vestindo máscaras, e as máscaras eram masculinas ou femininas, conforme a personagem fosse homem ou mulher. Elas estavam, todos os atores usavam uns sapatos altos, ditos coturnos, que eram para dar mais imponência para a figura. Havia um coro que representava, de modo geral, o pensamento popular sobre aquele assunto. O coro funcionava como se fosse o representante da opinião pública. O coro sempre diz o que os espectadores podem estar pensando sobre o assunto. Essa é a função do coro, basicamente. O coro sempre tem uma espécie de líder chamado corifeu,
que às vezes fala sozinho em nome do coro, em nome do povo. Essa era a formatação básica da tragédia grega. Não havia muito mais recurso cênico além disso. Não é? E era, portanto, tinha mais uma característica interessantíssima, que diferentemente do teatro moderno, em que se imagina a possibilidade da obra original, não é? No mundo grego não havia nenhuma originalidade de encenação, quer dizer, não se imaginava nada como ninguém como o Thomas, né, como o nome dele, o Geraldo Thomas. O Thomas é alguém impossível de existir dentro do teatro grego, alguém como, né, não haveria alguém como Geraldo Thomas, porque não se imagina que o teatro tenha nenhuma função de criatividade, de inovação. Não é? Os assuntos que eram tratados pelas peças eram absolutamente de conhecimento do público, não havia nenhum assunto novo. Tanto é que, se você fizer uma espécie de redução das 33 peças das famílias, você verá que só tem 5 famílias. Assuntos ligados à Guerra de Troia, assuntos ligados ao ciclo tebano, assuntos ligados a Heracles, assuntos ligados ao quê? Meu Deus, acho que não tem nem 5, né? Até tem umas peças soltas assim, mas as peças eram todas associadas a grandes acontecimentos que eram digamos assim, de consciência coletiva, de consciência comum. Ninguém tinha assunto novo para trazer, de modo que o que mudava era apenas a abordagem do assunto, mas não em si o modo como se abordava o assunto, sob o ponto de vista cênico, e tampouco o assunto tinha que ser original. Não era essa a ideia do teatro grego. Ele é um teatro profundamente cívico. Tanto é que ele era pago pelo Estado, né? Os custos dessas encenações eram divididos em 2 partes, uma parte pelo Estado e a outra parte por alguns mecenas, né? Havia cidadãos que eram convidados a contribuir. Isso durante toda a época, a história da Grécia foi assim. Atenas, por exemplo, havia lá gente meio rica que eram convidados a contribuir e pagar o custo e se achavam muito honrados de fazer isso. De fato, faziam isso sem que isso fosse nenhuma espécie de chantagem. Era um teatro de natureza muito cívica e era um teatro diferente do teatro atual. Nós não sabemos se as mulheres o frequentavam como assistentes, até hoje não se sabe isso, mas era um teatro que tinha, afinal de contas, um alcance cívico muito grande, muito maior do que hoje, que é um teatro artístico em si próprio, né? De todos os autores teatrais gregos, Ésquilo é aquele que mais representa bem essa história, porque Ésquilo está bem no início do teatro trágico e, portanto, ele é aquele que produz, digamos, as peças mais próximas da cosmovisão grega antiga, aquela cosmovisão que a religião grega, no que ela está baseada, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia, representava. Então há uma grande proximidade entre o modelo existencial grego e o modelo teatral de Ésquilo, que é o primeiro dos 3 teatrólogos. Nenhuma rebeldia há em Ésquilo, em nenhum momento, né? Apenas continuando aqui, né? Das 90 peças que ele é escrito, chegaram à modernidade apenas 6, entre elas o Prometeu Acorrentado, Prometeu Desmotes, que é como se diz em grego, representada possivelmente em 458 a.C., 59 anos antes da morte de Sócrates. Só existem fragmentos de 2 outras peças de Ésquilo sobre o mesmo tema. Prometeu Portador de Fogo, Pirforos, é fogo, né? Piromaníaco, né? Piromaníaco. Fora aquele que leva, né? Portanto, o Prometeu que levador de fogo, e Prometeus libertado, Liomenos, respectivamente antecessora e continuação do Prometeu Acorrentado, que com ela comporia uma trilogia, procedimento de regra nos festivais de Dionísio. De todas as peças trágicas, essa é a única que traz só personagens divinas, com exceção de Io. Io é a única personagem humana da peça. A ação da peça ocorre numa região desolada da Sítia, nome genérico do setentrião selvagem, ou seja, a parte norte do mundo, né, conhecido na época. Prometeu significa o que pensa antes de fazer. Pró é antes, né? Meteus, aquele que pensa. O nome da peça recebeu no Brasil várias traduções. Prometeu encadeado, Dom Pedro II. Prometeu acorrentado, Barão de Paranapiacaba, Ramis Galvão e Mário da Gama Curi, que é de onde vem a
a origem desse resumo aqui é da tradução do Mário da Gama Cury. Prometeu a Grilhoto de Brasília Teles e Ana Paula Sotomayor e Prometeu Prisioneiro. E a JA, né, isso é uma sigla, né? Esse nome são 3 nomes, são as iniciais de 3 nomes, Torrano. Como é? Não é já. Não, é uma sigla, né, que tem 3 nomes, José alguma coisa. Pois é, né? E Trajano Vieira. Essas aí são traduções todas modernas, né? Essa aí do Torrano e do Vieira são traduções novinhas, assim. Então você tem aí uma peça que não tem começo e também não tem fim. Isso envolve, obviamente, implica em problemas de interpretação, porque a trilogia, né, foi feita para ser compreendida no seu conjunto e não para ser compreendida isoladamente um dos seus pedaços. Pois não, João? Ela costuma ser encenada, ela prometeu? Hoje, acho que sim. O teatro grego caiu um pouco da moda, né? Então, você tem hoje encenações, digamos assim, com uma conotação de encenações renovadoras. Então, aparece lá o sujeito vai botar lá no lugar do Prometeu, vai botar um menino de rua, coisas desse jeito, né? Então, é nesse sentido que se renovam os textos antigos, né? Faz aí uma espécie de adaptação moderna. Como o pessoal não entende a peça de verdade, porque não está ao trabalho de estudar, então eles imaginam que tomam a peça pelo seu valor de face, quer dizer, a sua aparência, né? Um sujeito perseguido por um poderoso. Quem é que Prometeu? É um sujeito que está perseguido por alguém mais poderoso que ele. Então você vê lá, no lugar da força e do poder, coloca lá 2 PMs, carregando lá sei lá o que lá, um menino de rua, para prender o Natalém. Será uma ideia? Não entendi. Quando atores encenam uma ideia. Bom, claro, que você tem todas as possibilidades, né? Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, é que há a visão que se tem do teatro grego como tal, não é mais a visão de reproduzir as peças tais como elas foram feitas. Como se houvesse, por exemplo, modernamente, um teatro shakespeariano, que mesmo com Shakespeare se faz a mesma coisa, né? E você tenta adaptar as peças para circunstâncias ditas modernas. Mas como você, na verdade, não entendeu o que a peça significava, o que você acaba fazendo é apenas um pretexto para falar dos problemas que você acha relevantes. Isso perde completamente o sentido. Quer dizer, esse teatro não tem muito valor, não é? Agora, é claro que é possível sempre ter o Peter Brook pegar e fazer uma enorme encenação de um teatro, de uma peça grega, e com um enorme sucesso, né? Mas não é muito comum, né? O teatro grego anda muito, muito fora da moda, né? Diga, você. Atualmente está sendo encenado um livro de palavras antigas, para ter chamado de rock antiga, e claro que tem chamado de rock, e claro que tem onde tem um empresário, tudo mal, tá? Tudo mal. Esse tipo de coisa é que... é um pouco de intoxicação da mitologia da Rede Globo. Tá vendo? Essas coisas é que fazem perder um pouquinho quando uma sociedade perde a capacidade de fazer obras sérias, né? A gente tem que lamentar muito, porque é uma perda enorme da capacidade de compreender isso que está acontecendo, né? Pois essa peça aqui tem um sentido muito profundo, como todo o teatro grego. O teatro grego é um teatro metafísico, não é? É um teatro como o de Shakespeare também é, não é? Você pega o teatro de Molière, não é. O teatro de Molière é um Aristófanes francês. Molière é o sujeito que acha que ridendo castiga et mores. Quer dizer, é o sujeito que acha que está ali para fazer crítica social. Agora, autores como Shakespeare e os gregos são profundíssimos e permitem leituras muito, muito profundas, que é o que a gente vai pretender fazer aqui hoje na compreensão da peça O Prometeu Acorrentado de Ésquilo. Tá certo? Podemos ir em frente? Estão preparados? Muito bem, então, Suzana, você que está com o microfone? Tá? Na página 1, né? Não é isso? Nos primórdios da humanidade, não está isso? O Prometeu é de todas as figuras, digamos, de todas as figuras mitológicas, aquela mais solitária, né, de alguma maneira.
E é a peça grega que se refere ao assunto mais velho. Não que ela seja aquela que tenha sido escrita primeiro. Não, aliás, é ao contrário. Parece que a primeira peça chama-se Os Persas, também de Ésquilo, que se refere ao assunto mais novo. Porque de todos os assuntos mitológicos gregos, das peças de teatro, o mais novo é a guerra entre os persas. No entanto, o Prometeu é a peça que se refere ao assunto mais velho, tão velho, que nessa época ainda não havia, digamos assim, ainda uma civilização humana. Existia seres humanos, mas eles eram ainda, digamos, pré-civilizatórios, não estavam ainda disseminados aí ao longo do mundo. Quem fará isso é essa Io, essa menina chamada Io, mocinha, que é a única personagem humana da história. Mas vamos esperar para chegar na hora certa para falar disso. Ok, vamos lá então, por favor. Nos primórdios da humanidade, numa região isolada da Sítia, entram o poder e a força. Kratos cai Bia. Kratos, força, poder, né? E Bia, força. Então, os dois nomes, né? Auxiliares de Zeus, arrastando Prometeu. O grupo é seguido por Hefesto, que traz consigo seus instrumentos diferentes. Depois do nosso intervalo, vocês vão receber aí uma folha com a árvore genealógica dos deuses, vai ficar bem mais claras essas relações entre eles aí. Então, nós sabemos que começa a peça com o aprisionamento de Prometeu. Por que ele está sendo aprisionado? Isso foi contado na primeira parte da trilogia, que se perdeu. Haverá, obviamente, menções dentro dessa peça ao que aconteceu antes. Não é isso? Isso acontecerá, né? Mas ainda nós temos que supor, né, por enquanto, isso, porque nós não conhecemos a primeira parte da peça. Também é preciso vocês lembrarem que cada comentarista do mundo grego, quer dizer, cada escritor escreveu a história dos seus reinos. Portanto, há várias histórias de Prometeu. Elas não são completamente diferentes, mas há, por exemplo, diferenças na razão pela qual ele foi aprisionado. Há duas grandes, digamos, teorias, essa que está aqui no Ésquilo, de que o Prometeu entregou o fogo sagrado de Hefesto para os seres humanos, e há aquela que está no livro de Hesíodo, chamado Trabalhos dos Dias, em que conta-se ali uma outra história de que Prometeu teria tentado tapear Zeus, escondendo a melhor parte do churrasco debaixo de uma pele, para que Zeus não percebesse e ficasse para ele, né? Então, seja como for o caso, nos dois casos há um desobedecimento, uma desobediência. Ou seja, mais do que uma desobediência, nos dois casos há uma espécie de um desafio à autoridade de Zeus, tanto numa história quanto na outra. Mas haverá sempre variações, portanto é preciso ter um pouco de cuidado de não defender ferrenhamente qualquer uma das versões, porque sempre haverá versões, e dentro da mesma versão, variações internas da mesma versão. Não há um livro de mitologia oficial, você tem aí uma meia dúzia de livros que são, digamos, uma cinquentena de livros que são, digamos, autoritativos, que são as peças gregas, que é o Ilíada e a Odisseia, que é os dois livros de Hesíodo, o Trabalho dos Dias e a Teogonia, e você tem depois centenas de comentaristas, sobretudo, aí chega nas Metamorfoses de Ovídio, já é no período romano, e Ovídio reconta essas histórias todas de um jeito romano. Então você vai ao longo do tempo misturando tudo isso, e quando você percebe, há diversas áreas de inconsistência, e coisa natural e que, no fundo, não atrapalha muito. Só não exigir que haja aí uma univocidade, digamos assim, de versões. Não tem, tá? Uma mistura. Então, aqui no começo da nossa peça, vem o Prometeu sendo carregado. Imagina isso teatralmente, tem uma força muito grande, né? Imagina que o Prometeu, com cada um, com dois porteiros daqueles e boates, segurança, carregando o Prometeu para prendê-lo numa pedra, né? Vamos ver então como é a conversa entre eles. Poder. Aqui estamos nós, neste lugar remoto, marchando no deserto pelo chão da Sítia, onde nenhuma criatura humana vive. Pensa somente, Hefesto, nas ordens de Deus, teu pai, e me acorrentar nestas montanhas de inacessíveis píncaros,
um criminoso com cadeias indestrutíveis de aço puro. O Hefesto é filho de Zeus e de Hera, não é? Esse aí tem uma história bem triste. Ele era tão feio que quando nasceu a Hera chutou de cima do Olimpo, ele caiu lá embaixo no chão e foi lá adotar com os pastores, como sempre, até que um belo dia descobriu a sua própria origem e voltou então e obrigou os pais a aceitá-lo. Fez uma cadeira onde, com as suas habilidades de ferreiro, né, onde a Hera sentou-se e não conseguia mais levantar, não conseguia mais ser solta. Ele só a soltou de lá quando ela aceitou como filho. Ela aceitou como filho, mas colocou para morar assim, numa espécie de uma edícula, assim, longe num chatinho, assim, lá longe do Olimpo, que era para ninguém vê-lo, porque ele era feio, esse Hefesto. Esse Hefesto é, portanto, filho de Zeus com Hera. Ele casou com o mulherão, foi? Depois casou com Afrodite. Né? Até que, finalmente, ele descobriu, né, que a sua mulher, Afrodite, andava tendo um caso com Ares. Isso, quem contou foi o Hélios, que é o Sol, que tudo vê, porque é o Sol. E o Hélios, então, contou pro Hefesto. O Hefesto armou uma armadilha para o casal, uma armadilha que consistia em eles ficarem enredados de uma maneira que não podiam se desvencilhar. E quando eles estavam enredados por umas cordas invisíveis que ele mesmo inventou, ele chamou todos os deuses. As mulheres não foram, ficaram constrangidas com a cena. E os deuses foram lá e ficaram morrendo de rir, dando gargalhadas em volta do leito nupcial dos amantes infiéis. Não é isso? Por causa desse assunto é que a Afrodite fez maldice toda a descendência de Hélios para se vingar dele, e essa é a razão pela qual isso foi bater lá na Fedra. A Fedra é descendente de Hélios, por isso é que ela teve lá um caso com seu enteado, por isso é que a irmã dela, a Pasifaé, teve lá um caso com a mãe dela, né? A Pasifaé teve um caso lá com o touro, de onde nasceu o Minotauro, né? E etc. Então essa sequência de taras hereditárias da família dos descendentes de Hélios é gerada pela Afrodite, querendo vingar-se do lado Hélios, que havia entregado lá o seu romance com Ares, com que ela tinha lá, apesar de casada com o Hefesto. Hefesto é vulcano, né? Para os romanos, Hefesto é vulcano. Então, os nomes são aqui mantidos sempre na originais dos gregos, né? E só cuidado que nem sempre há uma equivalência perfeita. Às vezes há algumas variações, tá? Então é preciso tomar cuidado com isso. Quer dizer, sobretudo se o texto de origem é grego, nunca faça essa troca. Nunca chame Ares de Marte, não chame Júpiter de Zeus de Júpiter, porque essa troca, no final das contas, não tem vantagem nenhuma. Tá? É preciso manter os nomes originais gregos. É sempre melhor. Tá? Quando o Dorico Mendes, por exemplo, fez a tradução da Odisseia e da Ilíada, muitos problemas que tem aquela tradução é que os nomes estão todos trocados. Ora, mas o livro é grego, não tinha nenhuma razão para você traduzir para o equivalentes, ou quase equivalentes romanos. Não é isso? Então é melhor não traduzir se você não precisar por razões de clareza. Né? Ele roubou teu privilégio, o fogo público de onde nasceram todas as artes humanas, para presenteá-lo aos mortais indefesos. É hora de pagar aos deuses por seu crime e de aprender a resignar-se humildemente ao mando soberano de Zeus poderoso, deixando de querer ser benfeitor dos homens. Tá, então está aqui a descrição do crime que cometeu Prometeu, de acordo com Ésquilo, porque de acordo com Hesíodo, desculpe, não é no Trabalho nos Dias, é na própria Teogonia, está contado lá outra versão, que é a versão de que houve lá a tapeação de Zeus na divisão da carne. Não é? Para Hesíodo, Prometeu é um simples criminoso. Não é? Aqui não, aqui para Ésquilo há uma grandeza em Prometeu, que não há em Hesíodo. Para Hesíodo o Prometeu é só um picareta, assim. Não, nada mais do que isso. Mas para receber um castigo tão grande, né? Acho que
Pois. Bem grande, né? Não só a carne. Com um pedaço de bife, né? Tá certo. Mas essa agora carne interessante, porque é similar ao que a Réia fez com Cronos, quando da pedra envolvida numa pele, Cronos achando que fosse Zeus, e com isso ela salva Zeus. Né? Eles pegam os ossos Cronos pega os ossos do boi, envolve todas as gorduras, faz ser mais viscosa, o Zeus escolhe os ossos e deixa a carne. É mais ou menos tem uma ligação, na verdade, né? Só para quem não está acompanhando esse pedaço, os titãs, né, que matam, não matam, mas especificamente Cronos, que é o titã mais jovem, quando depois do intervalo vai ficar claro com o mapinha das personagens que nós vamos ver aqui. Então, o titã mais jovem, que é Cronos, mata seu pai Urano. E aí, então, quando Cronos tem filhos com Réia, ele os come todos, porque o tempo tudo devora. Cronos, o tempo, né, tudo devora. O tempo devora tudo, vai devorando. Só que a mãe, quando chega no último filho, todos os anteriores tinham sido devorados, ela entrega apenas uma pedra. E ele acredita que aquilo é um filho, come aquilo, e com isso ela salvou Zeus, que fica então preservado, e em seguida Zeus irá derrubar o pai Cronos, reassumindo mais ou menos o poder que Urano havia perdido na primeira rodada. Foi quando os Olímpicos, Zeus, digamos, o líder dos Olímpicos, tomaram o poder dos titãs. O nome dessa guerra foi Guerra dos Titãs. Titãs são esses, digamos, deuses de primeira geração, de que o mais importante era o Cronos, porque ele roubou para o pai chamado Urano. Depois a gente analisa melhor isso. Pois não. Deixa eu só tipo de informação, no canal do History está passando uma série chamada Confronto dos Deuses. O primeiro capítulo foi justamente essa história. De Cronos, de Zeus e tudo. Então está passando, a segunda foi sobre Ulisses, e toda semana está tendo. Muito bem. Tem o horário que eu posso assistir é sábado, às 10 horas da noite, e domingo às 2 horas da tarde. E tem outros horários durante a semana, mas eu só guardei esses horários. Certo. Nós fizemos aqui o ano passado, ou no anterior, nem lembro mais, fizemos aqui o estudo da Teogonia, que é o livro, digamos, a maior autoridade nas personagens mitológicas que há. Porque é um livro feito só para explicar isso, né? A Teogonia é o nascimento dos deuses, a origem dos deuses, Theogonos. E é isso que ele explica lá. É toda uma certa versão desse nascimento, mas é preciso sempre saber que não há versão oficial. Isso, portanto, pode haver variações. Pega uma história como a de Heracles, por exemplo. Há histórias que dizem que ele mata os filhos antes dos 12 trabalhos e justamente aceita os 12 trabalhos com penitência. Há histórias que dizem que Heracles matou o filho depois dos 12 trabalhos e não antes. Não é? Há histórias que dizem que matou também a mulher, outras dizem que não matou a mulher, enfim, há muita variação em torno da história de Heracles. Não há nenhuma que possa dizer, essa aqui é a melhor delas. Não. Infelizmente, temos que conviver com essa dúvida. Não há solução. Portanto, sabemos como é que Ésquilo acredita que seja a punição de Prometeu. Continuando. Aqui findou o poder e força esta missão atribuída a vós por Zeus. Já a cumpriste e nada mais agora vos retém aqui. Quanto a mim mesmo, sinto que me falta o ânimo para aprender, usando a violência, um Deus, um imortal, e mais ainda meu irmão, neste cume batido pelas tempestades. Ele não é exatamente irmão do Hefesto, eles são primos. Né? Depois a gente olha na árvore genealógica. De minha parte, devo encher-me de coragem para a missão, pois negligenciar as ordens de um pai é falta cuja punição é dura. Esse pai é Zeus, né? Zeus que havia mandado prender o Prometeu. Dirigindo-se a Prometeu, és muito audaz em todos os teus pensamentos, filho da sábia Tênis, e contrariando as minhas intenções e as tuas, vou pregar-te nessa isolada rocha, longe dos caminhos,
com elos inflexíveis de aço indestrutível. O Ésquilo é o único autor da antiguidade que diz que Prometeu é filho de Têmis. É a única referência. A referência oficial não é essa. Depois vocês veem aí, digamos, a oficial, aquela mais comum, né? Que Prometeu não é filho de Têmis. Mas isso acontece o tempo todo. Essas diferenças de versão acontecem o tempo todo. Têmis, vocês sabem que é a deusa da justiça. Não é Têmis, é a deusa da justiça, mas cuidado, é justiça no sentido, não no sentido moderno da palavra, mas no sentido brutal da palavra. Portanto, a justiça na medida em que ela é uma mera retribuição ao crime. É a lei do talhão, olho por olho, dedo por dente. É nesse sentido que Têmis é a justiça. Mas vingança do que justiça? Nesse sentido de vingança, então, é Têmis. A Têmis tem uma filha chamada Dike. E a Dike é a justiça moderna no sentido humano moderno, é a justiça circunstanciada, quer dizer, a justiça em que, por um processo não emotivo, analisa-se todas as circunstâncias daquele crime, daquele, digamos, pretenso crime. Então, Dike é a justiça moderna, humana moderna. E a Têmis é a justiça velha, antiga, aquela justiça que antecede a civilização. Essa diferença está aí contada na peça chamada As Eríneas, que é a terceira parte da trilogia Orestia. As Eumênides, não é? O quê? Que mais ou menos a mesma coisa, né? Porque as Eríneas são no sentido mal e as Eumênides no sentido benévolo, né? Porque Eumênides significa as benévolas, as benevolentes. E para entender bem por que isso é assim, entender que aqui estudar toda a trilogia. Né? A trilogia Oresteia começa com Agamemnon, que é quando a morte de Agamemnon para sua mulher, Clitemnestra, associada ao seu amante e primo Egisto. A segunda parte chamada Coéforas, quando há, então, toda aquela situação de transição em que os filhos de Agamemnon começam a planejar, Orestes e Electra planejam a morte da mãe e do padrasto, digamos assim. E há, finalmente, a primeira história chamada Eumênides, que é quando, finalmente, Orestes mata a mãe, Clitemnestra, mata o padrasto, chamado Egisto, e aí, então, vai ser julgado em Atenas por esses crimes, julgamento esse que gera a expressão moderna voto de Minerva, porque Minerva é a mesma coisa para os romanos que Atena para os gregos. E é a Atena, ou Minerva, quem decide pela inocência de Orestes com um voto que desempata aquele placar, que acho que é 5-5, se eu não me engano, né, que dá contra um placar de empate que é desempatado por Minerva, ou Atena, é a mesma coisa. Onde Prometeu é filho de quem, né? Todo mundo. Prometeu é filho de quem? Japeto é que o pai dele chama-se Japeto. Quanto ao pai não há dúvida, tá? Todo mundo acredita que Prometeu é filho de Japeto. Mas o outro, a mulher do Prometeu, tem aqui na cronologia. Você não tem aí, mas daqui a pouquinho chega. Ásia ou Crimine. Daqui a pouquinho você recebe esse documento aqui e fica claro aí, vocês podem ver isso. Então, a única pessoa que diz que ele é filho de Tênis é Ésquilo, não é? Mas isso, qual é a fonte de Ésquilo? Sabe qual é? Talvez ele tenha razão. Mas, na verdade, ninguém tem razão, porque essas coisas são todas, obviamente, ficcionais. Logo, não há por que haver razão ou não. Nisso, né? Tanto faz, em última análise. Ninguém deve brigar por isso. Aqui não poderás ouvir a voz dos homens, nem ver a imagem deles. E sempre queimado pelo fogo inclemente do sol flamejante, terás a flor da pele escura e dessecada. Por toda a eternidade verás com alívio a noite recobrindo a esplendorosa luz, com seu imenso manto repleto de estrelas. E por seu turno o sol evaporado na aurora orvalho gélido, sente a pungente dor de um mal, perenemente vinculada a ti, descuide-se de corroer a tua carne, pois teu libertador ainda não nasceu. Aquele que vai tirá-lo dessa situação ainda não nasceu. Esse libertador de Prometeu é Héracles.
tá? Hércules, ou então, como dizem os romanos, Hércules. Na verdade, ele se chama Alcides, né? Vocês sabiam disso, né? Não é nem Hércules nem Hércules, o nome dessa personagem é Alcides. Né? Mas como ele era perseguido por Hera, desde o seu nascimento, ele quando é bem pequenininho, Hera já manda lá umas cobras para matá-lo, então acham que para aplacar a perseguição de Hera, convivia, do ponto de vista político, chamá-lo de a glória de Hera, e a glória de Hera significa Héracles. Héracles é a glória de Hera. Não adiantou muito, continuou sendo perseguido igual por ela, né? Não adiantou nada a homenagem. Mas esse que os romanos chamam de Hércules e os gregos de Héracles, chama-se de nascimento Alcides. Ok? Eis tua recompensa por haver querido agir como se fosses benfeitor dos homens. Deus, descuidoso do rancor dos outros deuses, quiseste transgredir um direito sagrado, dando aos mortais as prerrogativas divinas. E como recompensa permanecerás numa vigília dolorosa, sempre em pé, sem conseguir dormir nem dobrar os joelhos. Terás tempo bastante aqui para externar teus gemidos sem fins e vãs lamentações. É sempre duro o coração dos novos reis. Por que há novos reis nisso? Porque acabou de haver a guerra dos titãs e Zeus acabou de vencê-los. Portanto, o que acontece aí é que essa história acontece justamente no momento em que os olímpicos tomam o poder. Então, aqui valeria a pena, então, agora nós fazemos aí essa recapitulação, né, para entender. Os primeiros deuses que aparecem, segundo a teogonia, são Géia, como queiram chamar, né, que é a Terra, e Urano. Então, esses dois deuses aí representam simbolicamente o espírito e a materialidade. Representando simbolicamente o homem e a mulher, representam os dois, na mitologia grega, esses dois símbolos. O Urano representa o espírito, enquanto Géia, a terra, representa a materialidade. Uma outra versão da palavra Géia é Gaia. Géia, Gaia, tudo a mesma coisa. Então, quando você ouve por aí falar aí, na hipótese de Gaia, que é a ideia de que a Terra é um organismo vivo e que se vinga de você quando você faz coisas erradas, né? Quando você corta aí uns arbustos, enfim, quando corta umas árvores. Então, aí não podendo, né? A Gaia vai lá e se vinga de você terrivelmente. Essa ideia, digamos, ambientalista moderna, né, é uma ideia de personalização da Terra, dos elementos materiais. É desnecessário dizer, né? Não é isso? Vocês receberam agora aí o documento? Que bom. É desnecessário dizer, né, que isso, no fundo, é uma espécie de divinização da natureza. Né? A ideia de que Gaia possa existir de alguma maneira, porque é claro que essa hipótese é meramente romântica, ela pode ser usada simbolicamente apenas, dar a essa hipótese uma conotação qualquer que seja, digamos, de conhecimento científico, é uma bobagem, né? Porque imagine que houve um momento em que o planeta estava completamente coberto de vulcões. E é de se perguntar, naquele tempo, contra quem é que os vulcões estavam se vingando, de quem é que eles estavam se vingando, porque as vinganças foram muito piores do que as atuais. Hoje em dia tem um tsunamizinho de vez em quando, né? Agora as vinganças foram muito piores do que as que nós temos hoje em dia. Né? Bom, isso apenas para dizer que o início de toda a mitologia grega começa com esse casal, que é o espírito e a materialidade, e a partir do primeiro momento em que isso existe, começa aí necessariamente uma luta entre os dois. Esse casal tem filhos, 12 filhos, 12 titãs. Vocês têm esse documento aí na mão? Já, por favor? Todos receberam já? Olha lá em cima, Urano e Géia. Urano é o céu. Em latim fala céu. Urano em latim é o céu. Tá? E Géia, que é a terra, de onde vem a palavra geografia, geologia, né? E também Gaia, a variação Gaia também. Esses dois aí geram esses 12 filhos, são 6 homens e 6 mulheres. E casam uns com os outros. Logo, eles são irmãos e são também marido e mulher. Né? Oceano e Tétis, cuidado, essa Tétis aí não é a mãe de Aquiles, embora tenha o mesmo nome, tá?
Aquiles, que lutou a guerra de Troia, é também filho de Tétis, mas não é essa aí. Essa daí, a Tétis, que é a mãe de Aquiles, é descendente dessa Tétis aí. Ela é filha, na verdade, de Dóris, se não me engano, com Neleu, que é uma outra entidade marinha. Quase Tebe, Império Mitia, Crio e Euríbia, Jápeto e Asa, ou Clímene, de onde nascem esses filhos ali, o Atlas, que é aquele que, depois de ter feito uma malcriação muito grande, ficou obrigado a sustentar a abóbora celeste nas suas costas, o Prometeu, que é o nosso personagem aqui da nossa história, que casa com Selene, e tem aqueles 3 filhos ali, o Deucalião, Lico e Quimendeu. O mais interessante disso é que esse Deucalião é o equivalente na mitologia grega ao Noé. A história de Deucalião é exatamente igual à história do Noé. Ele também recolhe lá uns animais para que o mundo sobreviva após um dilúvio e repovoou o mundo depois do dilúvio, esse Deucalião. E além disso, há um irmão chamado Epimeteu, que casou com a Pandora. A Pandora teria sido a primeira mulher. A Pandora, na mitologia, equivale a Eva. Onde está Epimeteu? Epimeteu ao lado da Selene. Prometeu e Selene, que é a mulher, Selene é a mulher, tá? Epimeteu. Portanto, o Jápeto e a sua mulher Ásia têm 1, 2, 3 filhos. Há ainda um outro filho, que não está mencionado aqui, que não está esse documento aqui, embora esteja mal indicado embaixo, é do livro do Pierre Grimald, que é o melhor dicionário de mitologia que há. Há um dicionário melhor que todos de mitologia, que você pode comprar em português, magnífico, de um autor chamado Pierre Grimald, um francês, que é esse aí que está, aí as indicações bibliográficas embaixo. Sumiu só o Pierre Grimald aqui, não sei o que aconteceu. Então, está aí, Pierre Grimald. Na minha cota aqui não aparece, então. A de vocês está certinha, a minha cortou aqui. Qual é o filho? É o quê? Qual é o filho? Eu não me lembro o nome agora, Maria Cecília, mas é um quarto irmão de Prometeu. Tá? Aí então vocês veem aí, né, qual é a relação de Prometeu com Zeus? Bom, temos que andar um pouquinho mais para a direita, né? Réia e Crono, que são mais 2 titãs, não é isso? Crono sendo o mais jovem. Esse Crono faz uma revolução contra o pai, contra o Urano, e o Castla assume o poder e terá com essa Réia, que é a sua irmã e sua mulher, terá então uma porção de filhos que ele vai comendo um a um. Até que finalmente, conforme vocês já sabem, a Réia esconde, né, sonega ao Cronos, o último filho, né, esta pedra que é comida como se fosse Zeus, é a pedra que é tirada sobre a superfície da terra, marcou o lugar do oráculo de Delfos. Então, o oráculo de Delfos existe no lugar onde caiu essa pedra jogada lá de cima do rio, marcando então o oráculo de Delfos, onde está, né, o Delfos é o modo, né, um instrumento de comunicação entre Zeus pelo Apolo, porque o Apolo é apenas o intermediário, né, é Zeus, Apolo, mais uma pitonisa, mais uma sacerdotisa. E é aí que você faz perguntas. Ela pergunta a Apolo, Apolo pergunta a Zeus. É assim que os deuses se comunicam com a humanidade. Réia e Cronos tiveram, portanto, esses filhos todos, que são aqueles que se chamaram depois os Olímpicos. São 6 filhos. Depois vamos aqui. Você falou, recapitulando aí, do Sol como sendo Hélios. É. Mas em alguns episódios, acho que nas Orestíades mesmo, fala-se do carro de Apolo. Há três personagens associadas ao Sol. Ao Hélios, de onde vem a expressão Hélio moderna para Sol, né? Não é isso? Heliópolis e tal. Há o Hipérion, que é o pai dele, não é? Está vendo lá? Vamos olhar aqui o Hipérion aqui. Cadê o Hélio aqui? O Hélio está ali. O Hipérion também às vezes é considerado o deus do Sol, pai do Hélio, e há o Apolo, que às vezes também é considerado o sujeito que conduz a carruagem, que marca o dia, que sai de manhã de um lado e vai até para o outro lado do mundo. Não é? Portanto, há 3 personagens, digamos, mitológicos associadas ao Sol, e as 3 são citadas ocasionalmente. Mas no caso, a Réia e o Crono, ele não comia os filhos?
Comeu todos os filhos, só que esses filhos aí são deuses, então eles não morrem. Então, quer dizer que eles comiam é que eles ficavam de alguma maneira adormecidos, nunca foram mortos, né? Iam para as profundidades do Hades, ficavam então fora de ação. Quando finalmente Cronos é derrotado, então ele vomita todos os filhos que haviam sido comidos e estão todos aí agora mandando no Olimpo. Então, esses filhos de Rhea e de Cronos, depois que Cronos é derrotado pelos Zeus, pelo filho mais novo, que não foi comido, Zeus não foi comido, né? E é ele quem derrota o pai. Então, depois que Cronos é derrotado por Zeus, ele regurgita todos os filhos que haviam sido comidos, que continuavam lá vivos. Porque os deuses não podem ser mortos, eles não morrem, eles são deuses. Não é? E todos aí, então, assumem o poder. Não é? E esses 6 deuses aí, que são os 5 irmãos de Zeus e Zeus, que são chamados de Olímpicos, que é a geração que derrota Cronos, devolvendo o poder para Urano. Quer dizer, se tudo começou por causa de uma espécie de rebelião da matéria contra o espírito, que é Gaia contra Urano, não é? Essa rebelião fez com que Gaia tivesse inspirado e instruísse o seu filho chamado Cronos para castrar Urano. Ele não pode matar Urano, porque Urano é Deus, mas Urano foi castrado. Foi castrado e aí então assumiu o poder Cronos. Só que Cronos tem um filho, Zeus, que recupera o poder do espírito para restaurar a normalidade. Portanto, os Olímpicos representam a vitória do espírito sobre, digamos, a brutalidade dos elementos que os titãs representam, porque os titãs são brutais. E até hoje nós falamos em forças titânicas. Quando nós nos referimos, por exemplo, a um terremoto, uma força titânica movimentou uma quantidade de terra incrível. Né? Um tsunami é produzido por um terremoto subterrâneo, submarino, né? Que produz uma força incoercível, absolutamente incontrolável. São forças titânicas porque os titãs representam as forças brutas dos elementos físicos, enquanto que o espírito representa aquilo que para em cima disso. Essa é a interpretação possível da Teogonia de Hesíodo, que eu insisto, é assim, um livro imprescindível para entender essas coisas todas. A Teogonia de Hesíodo é a espécie da chave do enigma. Quer dizer, é uma espécie de pedra de toque, como se dizia no tempo da alquimia, que permite que você compreenda todos os outros fenômenos gregos, porque eles têm todos um sentido único, sintônico. Não é? Mônico, daria para a gente fazer um paralelo entre essa mitologia grega com a mitologia germânica, quer dizer, da luta dos deuses contra os gigantes? As mitologias estão todas em sintonia, na verdade, né? Em todas as mitologias há um crepúsculo dos deuses, todas. Todas elas têm, né? Götterdämmerung, como se diz em alemão, né? No caso da mitologia germânica. O problema é que a mitologia germânica, que você encontra, por exemplo, em Wagner, não é? Ela é muito... A mitologia germânica pura é muito incompleta, quer dizer, ela é muito pequena, tem um grupo de referências muito escassos em relação à grega, né? Mas e muito mais escasso nas outras mitologias que sobraram, a mitologia nórdica, etc, etc. Todas têm mais ou menos a mesma cara. Agora, a mitologia, digamos, céltica, que é aquela história do rei Arthur, etc., aquilo já se cristianizou de tal forma, de tal maneira que você não consegue mais distinguir aquilo do cristianismo a partir do século V, mais ou menos. A partir do século XII, digamos assim, no ponto mais alto da Idade Média, toda a mitologia céltica, quer dizer, o Merlin, o rei Arthur, etc., toda aquela turma foi cristianizada à força. As histórias que nós conhecemos do rei Arthur, do Tristão e Isolda, aliás, temos Tristão e Isolda esse ano aqui. Olha, vocês vão ouvir a Jessie Norman cantando a área final do Tristão e Isolda, que é uma coisa quase mais bonita que alguém já cantou. Coisa mais, você não sabe o que é a Jessie Norman cantando a área final, regida pelo Karajan com a Filarmônica de Berlim, não é? Qualquer coisa. Né? Vocês vão ver aqui no Tristão e Isolda, que se não me engano é o último dos nossos encontros desse ano aqui, não é? Não lembro bem, né? Por aí. Ou seja, há uma espécie de sintonia interna interativa entre todas essas mitologias.
né? Como se houvesse uma base, digamos, mental comum que estivesse produzindo a sua interação. Se você for junguiano, você vai achar que isso são os arquétipos que estão funcionando, mas o problema de Jung é que ele acha que esses arquétipos estão associados aos aspectos animalescos humanos, quando na verdade ele podia desconfiar que talvez estejam associados a aspectos não animalescos, mas justamente ao contrário, espirituais comuns a toda a humanidade. Bom, mas não vamos debater isso, né? Apenas para vocês compreenderem mais ou menos isso. Então, reparem só que esta linha de baixo aqui, a linha anterior, na verdade era uma linha que continuaria aqui, né? Aqui não tem espaço para puser aqui embaixo. Mas os descendentes de Zeus que irão produzir o ataque contra os descendentes de Urano. Quer dizer, os descendentes de Zeus irão derrubar Cronos, não é? Que irá, ajudado pelos seus irmãos, com exceção de Oceano. Oceano é o único titã que não ajuda Cronos na luta contra Zeus. Oceano não ajuda, ele está favorável, fica do lado de Zeus. Ele é tio de Zeus, né? Não é isso? Tio de Zeus. E ele ajuda então o seu sobrinho a lutar contra o seu irmão, Cronos. Oceano é irmão de Cronos. E aí, então, você tem mais ou menos uma ideia do modelo, digamos, mais comum de apresentação da hierarquia, digamos, dos seres divinos. Você tem, então, sempre, só para resumir, em cima, como o casal, digamos, primordial, você tem a Terra e o Espírito, Urano, Terra e o Céu, Urano e Géia. Você tem a geração dos titãs, depois tem a geração dos olímpicos. E esses olímpicos são só 6, e desses olímpicos é que nascem os outros deuses todos. E assim foi sendo povoado mais ou menos aí o mundo grego, o mundo da mitologia grega. Ok? Hefesto, relutante em cumprir a missão estipulada por Zeus, diz que seus laços de sangue com Prometeu são muito fortes. Tem uma notinha ali. Nota do resumidor. Hefesto é primo e segundo grau de Prometeu. No entanto, o poder, alegando o império da vontade de Zeus, que é o único livre entre mortais e homens, com a ajuda de Hefesto acorrenta solidamente Prometeu a um rochedo. Ao se retirar, o poder tributiva. Repare que o poder aqui, embora seja um substantivo comum, né, digamos assim, dentro da classificação de substantivos comuns e próprios, né, ele é uma personalização do poder, porque os gregos ou divinizam pessoas que representam certas características, como Prometeu, por exemplo, ou transformam em divindades determinadas situações da vida. O sono, o medo, a justiça, tudo isso vira um Deus. Por isso é que é escrito com letra maiúscula, como o poder aqui está escrito com letra maiúscula. Dirigindo-se a Prometeu: sei insolente agora a tua maneira, e rouba aos deuses todos os seus privilégios para entregá-los às criaturas efêmeras. Criaturas efêmeras somos nós, homens. Então a história que está aqui por trás dessa, né, é a seguinte: Prometeu é o sujeito que planeja as coisas. Ele pensa antes de fazer. Esse é o sentido da palavra Prometeu. E ele tem um irmão chamado Epimeteu. Vocês já viram que tem um irmão. O problema desse Epimeteu é que ele é o contrário do Prometeu. Epimeteu, o irmão dele. Aí o irmão dele já teria outra coisa. E esse Epimeteu, ele é diferente do Prometeu porque ele faz o contrário. Ele primeiro faz, depois pensa. Então esse Epimeteu é uma espécie de trapalhão. Imagine que nessa época aí estivesse Zeus, né, e os deuses produzindo tudo aquilo que havia embaixo, não é? Produzindo de alguma maneira, e Zeus deu para esse Epimeteu a tarefa de dar a cada animal que havia no mundo alguma habilidade especial para que ele pudesse sobreviver. Então deu às formigas aquela característica de serem muito numerosas, deu ao tigre a força e digamos, a capacidade de surpresa, deu ao leão
sua imponência aterrorizante, deu às gazelas a velocidade, enfim, cada animal recebeu uma habilidade sem a qual ele não poderia sobreviver. Deu aos camundongos Epimeteu. Só que Epimeteu, muito sem pensar o que fazia, pegou aquela caixa de habilidades e saiu distribuindo assim. Sem pensar no que estava fazendo, acabou, quando chegou no final, acabaram as habilidades e não tinha um ser que não tinha habilidade nenhuma, que era os seres humanos. Pronto, os seres humanos ficaram então muito mal, porque nós não sabemos correr uma coisa menos que um poodle, nós temos força muito menor que qualquer animal grande, enfim. Então o ser humano estava mais ou menos condenado, liquidado, porque não tinha habilidade nenhuma. Aí o que fez então Prometeu para tentar consertar a besteira que o irmão fez? Ele foi lá na ferraria do Hefesto, e escondido roubou o fogo do Hefesto, porque o fogo do Hefesto simbolicamente representa o fogo da razão da inteligência, e escondeu no caule, no tronco de uma árvore, até que, para que ninguém percebesse, entregou para os homens, de modo que os homens passaram a ter um negócio chamado inteligência. Não é? Muito bem. Quando os deuses descobriram isso, ficaram furiosos, Zeus em especial, porque agora deram inteligência para essa turma aí, e agora nós temos que arrumar uns problemas para eles também. Aí os deuses se reuniram em comitê e desenharam em conjunto a entidade chamada mulher. Estou mostrando para vocês a história. O método não estou dando o método, mas a mulher foi desenhada por um comitê de deuses, uma comissão de deuses que se esforçaram para produzir o melhor ser mais bonito que fosse possível. Não é? E esta mulher que foi desenhada pelos deuses chama-se Pandora. E ela representa simbolicamente exatamente a mesma ideia da Eva dentro do cristianismo. São analogias perfeitas. Analogia perfeita. E a Pandora, então, foi mandada junto com uma caixa, que na verdade não é uma caixa, é uma espécie de jarra, ao nível do Erwin Panofsky, chamado A Caixa de Pandora, que tenta explicar como foi que durante a história da arte foi mudando o conceito de jarra para caixa. Hoje todo mundo fala em caixa de Pandora, né? Mas não era uma caixa desde o início. Ele faz um estudo muito interessante, mostrando que ao longo da história da arte, determinados erros de tradução e interpretação foram mudando o nome da coisa. Não é? E esta Pandora, então, veio à Terra com aquela caixa cheia de problemas. Por quê? Porque já que o homem agora é inteligente, ele tem agora que arrumar um monte de problemas para resolver, para que pudesse haver uma compensação pela inteligência que os homens tinham. Os deuses não têm problemas, porque os deuses estão num nível, digamos, ontológico superior. E essa Pandora vem e, apesar de que Prometeu, desconfiado de que ia acontecer alguma coisa desse gênero, dá instruções para o irmão expressas de não aceitar nenhum presente de Zeus, dos deuses em geral. A hora que Prometeu vê a Pandora, fica completamente descontrolado, coisa que, aliás, é de se entender com muita facilidade, aceita a Pandora e a Pandora, então, abre a sua jarra, destampa a sua jarra ou abre a sua caixa, e de lá saem todas as desgraças do mundo com as quais os homens passarão a vida lidando. Hoje até naquele tempo judio das mulheres, né? Não, dos homens. Ao contrário. E só não sai uma única coisa que não sai, a única coisa que não sai da jarra de Pandora é a esperança. Ou seja, fica lá dentro, ou seja, os seres humanos, apesar de todas as desgraças que tem. Eu não sei se vocês se dão conta da beleza extraordinária que são essas histórias, né? Que coisa maravilhosa que é isso tudo. Apesar do homem lidar com todas as desgraças da vida, continua tendo a esperança sempre de que vai dar conta disso, vai melhorar, que a coisa vai ficar menos má, menos ruim, enfim. Essa é a história que está aqui por trás disso. Compreenderam isso? Essa é a história que inundou na punição de Prometeu. A punição de Prometeu é porque ele foi lá dar o fogo sagrado para os homens. Não é? Essa é a razão pela qual está sendo agrilhoado agora na Terra. Que alívio poderão trazer-te os frágeis homens, chamando-te de Prometeu, os deuses erram,
Vai procurar em outra parte quem prometa livrar-te desta obra bem executada. Olha só, olha que ironia, né? Chamando de Prometeu, os deuses erram, porque botaram o nome de Prometeu em você, mas você não previu o que ia acontecer. Né? Quer dizer, você era Prometeu, mas não previu. Vai procurar em outra parte quem prometa livrar-te dessa obra bem executada, que é o quê? A obra de prendê-lo, a obra de mitologia, de prendê-lo na pedra. Prometeu lamenta-se agitando as correntes que prendem seus membros. Prometeu, agitado. Éter divino, ventos de águas lépidas, águas de tantos rios, riso imenso das vagas múltiplas dos mares, terra, mãe de todos os seres, e tu, sol, onividente olho, eu vos invoco. Notai os males que eu, um Deus, suporto, mandados contra mim por outros deuses. Vede as injúrias que hoje me aniquilam e me farão sofrer de agora em diante durante longos e incontáveis dias. Eis os laços da infâmia imaginados para prender-me pelo novo rei dos bem-aventurados. Quem é o novo rei dos bem-aventurados? É Zeus, né? Zeus acabou de assumir o poder, acabou de derrotar Cronos, agora ele que é o rei. Ai de mim, os sofrimentos que me esmagam hoje e os muitos ainda por vir constrangem-me a soluçar. Depois das provações, virei brilhar enfim a liberdade. Virei brilhar enfim a liberdade. Está aqui o Prometeu reclamando da vida, né? E animado depois de alguns momentos de silêncio. Mas, que digo? Não sei antecipadamente todo o futuro? Sabe, ele é Prometeu, quer dizer, ele tem uma capacidade de previsão, ele prevê tudo. Dor nenhuma ou desventura cairá sobre mim sem que eu tenha previsto. Temos de suportar com o coração impávido a sorte que nos é imposta e admitir a impossibilidade de fazermos frente à força irresistível da fatalidade. Está vendo? Isso aqui é Ésquilo, pessoal, por excelência, né? Olha, temos de suportar com o coração impávido, quer dizer, esse é o impávido do Colosso. Impávido é sem medo, né? Sem medo. É a sorte que nos é imposta e admitir a impossibilidade de fazermos frente à força irresistível da fatalidade. Isso é Ésquilo. Ésquilo é o sujeito que está o tempo todo dizendo que os seres humanos não têm autonomia frente aos deuses. Não é que os seres humanos não têm escolha, têm que fazer aquilo que mandam e pronto, acabou. Não é? O Sócrates, vem depois dele, diz assim, não, eu escolho o melhor, porque eu quero. Não é? E aí o terceiro, que é Eurípides, diz assim, eu escolho se eu quiser. Entenderam a diferença de gradação que vai vendo de Ésquilo até Eurípides? Mais ou menos assim, né? Pois esse aqui, então, aqui você tem o que é a poesia, né? Isso aqui é a poesia no original, tudo isso aqui é rimado, né, no original. Então, chamar de poeta trágico é legítimo por causa disso. Então, você tem aí o quê? Você tem aí uma demonstração da implacabilidade da vida, que é, né, a implacabilidade do destino que trata com os seres humanos, né, a impossibilidade de escapar de um destino que lhe é imposto por si. Subjugam-me esses males todos, ai de mim, por ter feito um favor a todos os mortais. Em certa ocasião, apanhei e guardei na cavidade de uma árvore a semente do fogo roubado por mim para entregar à extinta humana, a fim de servir de mestre das artes numerosas, dos meios capazes de fazê-la chegar a elevados fins. Viu só o que ele fez, né? O fogo de Hefesto, né? Que ele escondeu na árvore e entregou para os olhos. Agora, acorrentado sob o céu aberto, pago penalidade pela afronta a Deus. Chega um carro alado a um rochedo próximo àquele onde Prometeu está acorrentado, trazendo as oceanídeas que formam o coro. As ninfas haviam sido alertadas da presença de Prometeu ali pelo som das batidas do martelo de Hefesto nas correntes com que Prometeu foi fixado a rocha. As oceanídeas são a origem das sereias. E as sereias, é preciso que você saiba, elas nunca foram peixes, como é hoje a interpretação das sereias. As sereias eram entidades aladas, tinham asas. Não é? Portanto, elas viraram peixe muito recentemente só.
No tempo do teatro grego, da Odisseia, ninguém se referia a sereia como uma criatura que fosse metade peixe, metade mulher. Essa ideia de sereia é uma ideia muito moderna, não é uma ideia antiga. Antigamente as sereias eram entidades aladas e que viviam nas ilhas, moravam naquelas ilhas e que atraíam os marinheiros para a morte. Algumas, nem todas. Chegam os Oceanides, então, ouvindo aquele barulho todo, e viu o que está acontecendo. A Lorelei, que tem lá no Remo, é isso? Mas isso é coisa moderna, Coisa moderna, não é isso. E as filhas do Reno? Lorelai, oi? As filhas do Reno, poderia aqui também? Também são entidades, digamos, marítimas, aquáticas. As filhas do Reno que justamente está na primeira parte do ciclo dos Nibelungos, na primeira história, Então, tudo isso tem uma ligação entre si. Agora, a mitologia germânica é muito desestruturada, então é difícil de comparar, sabe? Bem difícil de comparar. No Tristão e Isolda, vocês verão que é uma peça, uma história absolutamente cristã, completamente cristã, foi completamente cristianizada. E do mesmo modo que aqui há diferenças de versões, também há diferenças de versões. Se você pegar o Chrétien de Troyes, se você pegar aquela Marie, aquela francesa, chamada Marie, como é o nome, sobrenome, há inúmeras versões contraditórias entre si. Então, você também não tem uma única explicação para aquele conjunto de mitos chamados mitos célticos. Não é? Os mitos célticos que haviam sobrado junto aos bretões. Os bretões estavam perdendo o espaço para os anglo-saxões. Foi quando os anglo-saxões então tomam conta da Inglaterra, invadem a Inglaterra e transformam a Inglaterra num país anglo-saxão. Os bretões que moravam antes, que hoje restringem-se à Irlanda, o que são os irlandeses? Os irlandeses, mais os habitantes do país de Gales e mais os habitantes da Bretanha francesa, que era chamada de Pequena Bretanha, por contraste com a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é a inglesa e a Pequena Bretanha, o Armórica, outro nome que tem, eram aqueles povos que tinham origem céltica e que foram destruídos, digamos assim, invadidos pelos invasores anglo-saxões, que eram o povo germânico. Logo, a história, todas as histórias dessas do rei Arthur são todas histórias célticas, que foram, de alguma maneira, cristianizadas, e foram cristianizadas como dava para fazer. Isso não tem ligação perfeita com a mitologia germânica propriamente dita, porque a mitologia germânica propriamente dita veio para a Inglaterra pela mão dos anglo-saxões, que não eram cristãos, na sua maioria, como eram os celtas, já haviam se cristianizado. Daí você ter, por exemplo, na Irlanda, um país completamente católico, porque é muito velho o cristianismo da Irlanda. É muito mais velho do que o dos anglo-saxões propriamente ditos. Que havia cristianismo antes dos anglo-saxões, claro, mas é muito mais velho do que isso. Não é isso? Tá, continuamos. Estamos vendo, Prometeu, e sobe aos nossos olhos, já cheios de lágrimas, a densa névoa devido ao terror, quando enxergamos sobre este penhasco teu corpo cruelmente ressecado, preso por estes olhos infamantes. Senhores novos mandam uma ruína. Quem? Os olímpicos, Zeus e seus irmãos. Impondo novas leis, Deus já exerce poderes absolutos e destrói a majestade das antigas leis. Que eram as leis titânicas, as leis de Cronos. Eram leis completamente diferentes, que Zeus mudou com a sua vitória. As Oceanídeas se compadecem de Prometeu e revelam saber dos planos de Zeus para domar a raça de Urano antiquíssimo. Qual é a raça de Urano antiquíssimo? Os titãs. Os titãs é que são a raça. Os titãs não são um conjunto de rock and roll, só lembrar sempre disso, Então os titãs são essa raça de Urano antiquíssima, quer dizer, uma turma que nasceu, a primeira geração dos deuses são os titãs. Revela também que Zeus só será impedido se um outro Deus tiver a sorte de se apoderar desse plano difícil de ocupar. Porque o que acontece na prática é que você tem Urano, que é o espírito. Urano é destruído, é atacado pela matéria, que é quando Cronos vence.
Cronos é morto pelo espírito, que é Zeus. Então, o que faz Zeus? Zeus retorna à normalidade. Pois há de se imaginar, portanto, que a próxima etapa será um novo ataque da matéria sobre o espírito. Pois é justamente isso que acontece hoje, nesse momento, no mundo. O que acontece hoje é que nós, sem darmos a este ataque o nome de um Deus, nós fazemos isso. A matéria que tomou conta do mundo. O ambientalismo com a divinização da natureza, não é? É agora, nesse momento, houve aí uma nova vitória da matéria sobre o espírito, o que significa necessariamente que há de haver uma retomada da normalidade em algum momento aí pela frente. Ou seja, esse ciclo é exatamente aquele ciclo do René Guénon, que o René Guénon demonstra naquela ideia dos ciclos cósmicos e que está dentro da cosmologia hindu, né? E que o Kali Yuga é isso, é a vitória da matéria sobre o espírito. Essa vitória da matéria tem de ser obrigatoriamente temporária, ela não pode perseverar. Chega numa hora, então, em que ela é revertida com a retomada do poder pelo espírito. Essa retomada do poder pelo espírito atirá em algum momento pela frente, não se sabe bem como. Mas é mais ou menos, os nossos tempos hoje estão mais ou menos alguma coisa que lembra, que nos dá a sensação claríssima de final de tempos. Não há a menor dúvida disso. Kali Yuga, a idade do ferro, né, como se diz na mitologia greco-romana. Pois não. E aqui, Prometeu fala dessa previsão. Quem está falando é sobre o Selic. Não, mais pra frente, né? Mas ele fala nessa vitória. Não, exatamente não, porque na verdade essa ideia de que é uma batalha entre o espírito e a matéria, essa é uma interpretação que eu estou fazendo. Na verdade, nunca se refere assim no próprio texto. Ele aqui não diz que Zeus será... Mas ele fala isso por bravata, né? Por bravata, né? Seguramente, por bravata. Ele faz a bravata apenas, mas certamente existe aqui dentro dessa história, implícita nela, uma noção de ciclotimia desta batalha, dessa luta entre a matéria e o espírito. É como se essas duas coisas estivessem o tempo todo em conflito, estão o tempo todo sendo... Nessa tradução que ele fala um pouco que Prometeu tem essa capacidade. Mas ele é isso mesmo, ele prevê, né? Mas veja, ele não previu a própria prisão. É isso? Quer dizer, o que o Prometeu representa? Né? Representa uma capacidade intelectual que não é absolutamente plena e nem total. Não é? É por isso que ele devia ser mais humilde e mais modesto, porque no fundo é Deus quem manda de verdade, de fato. Deus representa o Espírito, ele não. Mas estamos começando a entender ao vivo, né? Aos pouquinhos, não é? Vamos lá? Vamos mais um pouquinho para frente? Prometeu. Deveis ouvir então o juramento. O dia há de chegar sem qualquer dúvida, em que, apesar de eu estar humilhado nesses milhões mortais, louco o rei dos imortais terá necessidade de minha ajuda, se quiser saber a sorte obscura que o despojará de suas honrarias e seus séculos. Está fazendo uma profecia dizendo que alguém vai botar em perigo o trono de Zeus, e que precisará da ajuda dele, Prometeu. Ele, na verdade, havia ajudado Zeus na luta contra os titãs. Não é? Ele, Prometeu, tinha sido auxiliar direto de Zeus na luta contra os titãs. E acha-se, portanto, injustiçado, porque ele foi um dos responsáveis pela derrota de Cronos, e, no entanto, está aí agora preso lá na rocha. Não por causa disso, né? Mas por causa da outra coisa que ele fez. E essa, digamos, antinomia entre essas duas coisas é que é a chave do enigma aqui. Como é que pode Prometeu, que te ajudou Zeus, ao mesmo tempo estar sendo castigado desse jeito? Daí que nós vamos entender a história. Então, juro que nem os sortilégios de uma eloquência feita inteiramente de palavras de mel conseguirão dobrar-me graças a encantamentos, nem o terror de rudes ameaças me fará revelar-lhe o meu segredo, a não ser que ele mesmo já tivesse desfeito as amarras impiedosas e consentido em me pagar o preço devido justamente pelo traje. Não é
dizendo, olha, esse Deus aí, ele vai precisar de mim. E não tem, porque eu sei como fazer para ajudá-lo. Mas eu não vou contar enquanto não vier aqui pedir desculpas para mim, aqui se rastejar os meus pés e pedir desculpas para mim. Isso não é. Mas quem é que é esse topetudo, meu Deus? Quem é que é esse topetudo? Mas quem é que ele representa simbolicamente? É o ser humano, né? O ser humano, na verdade, ele não é o ser humano propriamente dito, mas ele representa alguma coisa associada ao ser humano que depois nós vamos saber o que é. Tá? Também, né? Vamos lá, continuamos. Como as sucedidas insistem que Deus tem um coração duro e insensível e não conhece a conciliação, Prometeu insiste no seu turno. Sei que ele é intratado e feroz e faz justiça com as próprias mãos. Ele é Zeus, né? Zeus. Mas com certeza chegará o dia de ele afinal mostrar suavidade. Quando for atingido, peço o golpe. Pelo golpe, aqui tem um erro, né? Pelo golpe. Quando for atingido pelo golpe a que me referi há pouco tempo. Na hora inevitável, acalmando a ira pertinaz, ele sem dúvida aceitará minha amizade e ajuda, pois também estarei impaciente depois de sua longa intolerância. Isso tudo vai de fato acontecer, porque a gente sabe que na terceira parte da trilogia, que se chama Prometeu e Libertado, Prometeu e Zeus entram em acordo. Agora, exatamente como foi isso, a gente não sabe. Esse é o problema. Né? Infelizmente, isso ficará perdido até que se encontre algum documento. Né? Até lá, não sabemos. Mais um pouquinho, querido. Prometeu conta a Polifeu as razões pelas quais está na situação em que se encontra. Começa dizendo que havia ajudado Deus na vitória contra os Cronos e que, só graças a seus planos, hoje um negro âmbito do Tártaro profundo ocupa para sempre o muito antigo Cronos com seus prosélitos. Os prosélitos são seus irmãos e os seus aliados. Ou seja, para onde é que foi toda aquela turma do Cronos? Foi lá para o Tártaro. O Tártaro é o lugar mais fundo do inferno, do Hades. É o lugar mais profundo e pior do Hades é o Tártaro. Então eles estão lá todos presos no Tártaro, não é? Se você quiser uma metáfora psicanalítica, né? Estão todos no inconsciente. Né? E aqui essa metáfora psicanalítica ela é legítima, não é? Compreenderam isso? Né? Quer dizer, aquelas coisas brutais que representavam a ação dos titãs, quer dizer, aqueles atos brutais e completamente descontrolados, aquilo tudo foi reprimido de alguma maneira. Então é isso que significa que eles foram postos no Tártaro. Foram colocados, digamos, no inconsciente e não estão mais atuando, pelo menos aparentemente, né? Pelo menos não conscientemente. Explica melhor. Quando a tua pergunta propriamente dita, respondo-te depois de sentar-se no trono de seu pai Cronos. Deus distribuiu aos deuses os diferentes privilégios e cuidou de definir as suas atribuições. Mas nem por um fugaz momento ele pensou nos mortais. Nota. Consternaneamente morais no original. Apenas porque se vocês forem ler lá, vai aparecer diferente. Mas nem por um fugaz momento ele pensou nos mortais castigados pelas desventuras. O seu desejo era extinguir a raça humana a fim de criar outra inteiramente nova. Significa que o Prometeu não pode ser autor da humanidade, conforme muitas vezes aparece na crônica, né, dessa história, porque os homens já existiam há muito tempo. E por que o Zeus, quando assume o poder, queria acabar com a raça humana? É a mesma razão que está lá na Bíblia. A Bíblia, então, Deus fala assim, cansei dessa turma. Vou mandar um dilúvio, matar todos e começar tudo de volta com o que sobrou de bom da história, que é o Noé. O Noé e a sua família é que repovoarão o mundo por meio dos 3 filhos. Né? Os 3 filhos que povoarão respectivamente o norte, o centro e o sul. Não é? Aqui é a mesma coisa, só que aqui você tem o Deucalião que para isso. É a mesma história, exatamente igual. Não é? A mesma história contada, pela Bíblia contada aqui. Então Zeus havia decidido acabar com os mortais. Pois não. A potência que a raça humana foi criada por quem, então? A gente não sabe porque você não tem uma história contada desde o início, né?
Tá? Então a Teogonia, que é o livro mais importante, só fala do nascimento dos deuses, não fala do nascimento dos homens. E cada um então inventará uma espécie de versão. Então a versão aqui do Ésquilo é de que os homens já existiam antes dos eventos associados a Prometeu. Mas eles são velhos. Por quê? Porque eles pertencem à ordem velha que Deus pretende modificar. Portanto, os homens estão condenados à morte, na opinião de Zeus, porque exatamente como o Deus judaico fez com os homens descendentes de Caim, né? Abel não teve descendentes. Né? Os homens descendentes de Caim também foram condenados à morte porque Zeus achava que eles não tinham jeito. O Deus judaico achava que eles não tinham jeito. Decide exterminá-los e os extermina de fato. Né, no episódio da Arca de Noé, do dilúvio. E a mesma coisa acontece aqui. Quer dizer, os deuses haviam decidido que os homens já não tinham mais solução, que tinham que ser mortos. Não é? Diz assim, Prometeu, não, mas eu sou o único que pensei neles. Quando vocês queriam matá-los, eu fiquei pensando neles. Continuando. Somente eu e mais ninguém ousei opor-me a tal projeto impiedoso. Apenas eu a defendi. Livrei os homens indefesos da extinção total, pois consegui salvá-los de serem esmagados no profundo Hades. Por isso hoje suporto essas dores cruéis e dilacerantes até para quem as vê. Por ter me piedade dos frágeis mortais, nego-me aos deuses toda sua piedade e estou sendo tratado de modo implacável. Um espetáculo funesto até a Deus. O que vocês lembram? O que lembra essas últimas 4 linhas aí? Você sabe. Mas é tão parecido que dá a sensação que um copiou do outro. Não, menos do que isso. Não lembra o Jó reclamando da vida? Então, Prometeu aqui comporta-se exatamente como Jó, reclamando da inexplicabilidade da sua condenação. Assim, olha, eu fiz tudo para ajudar os mortais, e aí, olha só o que eu recebo de prêmio aqui. Estou eu aqui prisioneiro, aqui, pegando sol o dia inteiro aqui nessa pedra aqui, pegando orvalho a noite inteira, pegando chuva para o resto da eternidade. Ele não entende por que é que ele foi castigado desse jeito. Só porque ele ajudou os homens, parece pouca coisa. Né? Parece um pecado muito pequeno para justificar tamanho castigo. Você poderia fazer uma alusão ao demônio? Ao demônio? Prometeu. Cuidado dos homens. No caso do livro de Jó, não é. Deus, na realidade, ia punir os homens. Você poderia ter uma alusão de que eu estou aqui do teu lado, junto com vocês, na verdade, aquela coisa. Ele prometeu poder parecer alguma analogia entre ele e o demônio. Prometeu seria demônio, análogo ao demônio. Não parece muito claro, não é possível, não parece, não. Eu já vi essa analogia pelo aspecto da revolta contra Zeus. Sim, a revolta contra Zeus. Pode ser que aí sim, nesse sentido sim. Tá? Mas me parece muito distante mesmo assim. O Prometeu tem um sentido mais claro, mais óbvio do que esse, que a gente vai entendendo aí na medida em que vai passando a nossa leitura, que precisa ser interrompida agora durante 15 minutos, para a gente tomar um café e voltar. Daqui a pouco deixamos o próprio, como Prometeu, preso lá na pedra. Né?